Olá, bem-vindo a mais uma semana de estudo da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a igreja do UNASP São Paulo. E aí, você já viu o meu livro Além do Púlpito, o ChatGPT e a Renovação Pastoral? A inteligência artificial veio para ficar, viu? E o meu livro ensina a usar o ChatGPT para a realização de tarefas como preparação de sermões, estudos bíblicos, aulas de capacitação, planejar um evento na igreja, estudar um tópico da Bíblia, fazer um plano de aconselhamento personalizado e centenas de ideias que podem ser implementadas na sua igreja. Você pode adquirir o livro na amazon.com.br. Vai lá. O verso para memorizar desta semana é Efésios 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Uau! Nesta semana nós vamos estudar Efésios 4, 17 a 32. Nesta seção da carta, o apóstolo Paulo está pedindo aos Efésios e a nós também que caminhemos não da maneira como os gentios fazem, na futilidade dos seus pensamentos, mas como pessoas novas, criadas à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. É o chamado à renovação, a uma mudança de vida que começa no coração e na mente e se manifesta então em ações e palavras. Paulo deseja que compreendamos profundamente que a fé cristã não é apenas uma questão de acreditar em certas verdades, mas também de viver de acordo com elas. Então, que verdades são essas que devem orientar a nossa caminhada? Os versículos que estudaremos essa semana apontam para a necessidade de tirar a velha natureza, cheia de engano e corrupção, e vestir a nova, criada para ser como Deus, em justiça e santidade verdadeiros. Esse processo, cada passo, cada escolha, cada palavra importa. Cada gesto de bondade, cada perdão oferecido, cada verdade dita em amor nos traz para mais perto do coração de Deus. Como podemos entender e aplicar essas verdades em nossa vida? Que desafios enfrentaremos ao longo do caminho? Quais são as promessas e esperanças que Deus nos oferece enquanto buscamos viver como Ele deseja? Nesta semana, nós vamos explorar todas essas perguntas. Eu espero que ao longo da semana esta passagem de Efésios se torne viva em nossa mente, em nosso coração, influenciando a nossa caminhada diária com Deus. O coração humano, em sua busca por propósitos e significados, é frequentemente enganado pela ilusão das promessas vazias do mundo. Efésios 4, 17 a 19 é o texto de hoje. Essa passagem nos revela a trajetória da humanidade quando se distancia de Deus. Um caminho que nos leva a uma espiral descendente de insensibilidade espiritual. Para compreendermos plenamente o alerta de Paulo aqui, devemos observar a estrutura e a ênfase do seu ensino. Em Efésios 4, 1 a 16, Paulo expressa a importância da unidade cristã, um chamado para viver de forma harmoniosa e amorosa em Cristo. Mas a partir do verso 17, a sua abordagem muda. Ele contrasta essa vida centrada em Cristo com a vida dos gentios, afastados da graça salvadora de Deus. Esta descrição não se destina apenas a identificar comportamentos externos, mas sim a revelar um padrão interno de pensar e sentir. Os gentios são descritos como vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, diz o texto, com um entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Essa não é apenas uma mera desconexão intelectual, mas uma dureza de coração que impede a compreensão e a aceitação da verdade do Evangelho. Essa resistência contínua a Deus leva a uma insensibilidade espiritual profunda, que Paulo descreve como entregaram-se à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Ao se distanciar de Deus, a humanidade se entrega cada vez mais à depravação. Mas é essencial entender que a preocupação de Paulo não é meramente crítica. Ele deseja realmente por uma transformação genuína para os seus leitores. Nos versos 20 a 24, ele enfatiza a necessidade de abandonar o velho homem e vestir-se do novo homem,
criado em verdadeira justiça e santidade. O apóstolo aqui reconhece uma batalha contínua entre o velho e o novo, entre a carne e o espírito. E você também sabe que batalha é essa e como ela acontece na sua própria vida, não é verdade? A lição central aqui é muito clara. Sem uma conexão íntima e contínua com Deus, o coração humano está sujeito à dureza e à insensibilidade espiritual. O pecado, então, não é apenas uma série de ações erradas, mas um estado persistente que nos separa da vida com Deus. Finalmente, nós somos chamados a uma profunda autorreflexão. Devemos examinar o nosso coração e a nossa mente e perguntar a nós mesmos: estamos nos aproximando ou nos afastando de Deus? É a nossa responsabilidade como seguidores de Cristo garantir que a nossa vida reflita a luz do Evangelho e não as sombras do pecado. A jornada espiritual é, em muitos aspectos, uma contínua transformação de identidade. Paulo, na carta aos Efésios, ilustra essa transformação usando uma metáfora profunda e culturalmente relevante, a de trocar de roupa. Essa metáfora não é apenas sobre a aparência externa, trata-se de uma transformação interna profunda que se manifesta em nossas ações e em nosso caráter. O apóstolo revela que o aprendizado de Cristo é um processo dinâmico. Jesus não é apenas o tema de nossa instrução, ele é o instrutor e o ambiente no qual aprendemos. A beleza desse ensinamento é que, ao nos aproximarmos dele, de Jesus, nós somos encorajados a abandonar nossa velha natureza e abraçar uma nova vida em Cristo. Uma vida que é permeada por Cristo em todos os aspectos. Os antigos Efésios, assim como nós hoje também, eles foram desafiados a uma tripla transformação, né? O mesmo desafio que sobrevém a nós também pela palavra de Deus. O primeiro desafio, deixar de lado o antigo, ou a antiga vida repleta de desejos enganosos e hábitos prejudiciais. Ela deve ser abandonada diariamente. Assim como uma túnica antiga e desgastada, a natureza pecaminosa se agarra a nós, muitas vezes, sem que percebamos. Segunda, a renovação da mente. Antes de adotar uma nova identidade, a mente deve ser renovada. É um chamado à imersão na palavra de Deus, permitindo que a palavra de Deus modele o nosso pensamento, a nossa percepção, a renovação da mente. E, finalmente, vestir-se do novo. Quando abandonamos o velho e renovamos a nossa mente, nós somos chamados a vestir a nova natureza, criada à imagem de Deus em justiça e santidade. O apóstolo Paulo reconhece que roupas na cultura bíblica era mais do que simples cobertura. Elas simbolizavam identidade, posição e valor. Nesse sentido, vestir-se de Cristo é um convite para assumir uma nova identidade, uma identidade que reflete a luz, o amor e a verdade de Cristo em cada ação e em cada decisão que tomamos. O desafio, então, é de cada dia, é uma escolha que cada um de nós deve fazer a cada momento. A cada dia nós somos convidados a deixar de lado o antigo e a mergulhar na palavra e vestir o novo, permitindo que o caráter de Cristo seja visível em nós. Eu desejo sinceramente que nós possamos reconhecer a preciosa oportunidade que temos de vestir essa nova identidade e então iluminar o mundo com a verdadeira imagem de Cristo. Porque nesse contexto divino, realmente são as roupas que definem o indivíduo. A comunicação sempre foi uma ferramenta vital para construir ou destruir relacionamentos. O nosso modo de falar pode tanto unir as pessoas quanto criar divisões, levando à discórdia e a mal-entendidos, né? Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, com uma abordagem equilibrada e bastante perspicaz, ele exorta a igreja a adotar uma forma de discurso que promova a unidade, amor e compreensão. Ele então destaca 4 pontos em relação ao que deve sair da nossa boca, sendo que um deles parece que está fora do contexto, mas na verdade não está. A gente já vai entender isso aqui. Vamos lá. Primeiro, a verdade em nossos lábios. Paulo inicia a sua instrução destacando a importância da verdade.
Ele incentiva os crentes a abandonar a mentira e falar a verdade com as pessoas. E a razão é profunda. Somos todos membros do mesmo corpo. A mentira prejudica a confiança, enquanto a verdade fortalece os laços de unidade. No entanto, falar a verdade não é uma licença para ser agressivo ou rude. A verdade pode ser falada de uma forma amorosa, com a intenção de promover a paz. É um erro muito grande quando a pessoa, em nome da verdade, se torna grosseira, mal educada e ofensiva. O apóstolo nos previne sobre isso. O segundo ponto em relação ao que deve sair da nossa boca é a ira controlada. O apóstolo Paulo aborda o tema da ira aqui. Ele não nega que os seres humanos experimentem a ira. A ira é um sentimento, é uma reação inevitável muitas vezes. Nós não temos controle sobre ela no sentido de ter ou não ter. Em vez disso, o apóstolo nos aconselha sobre como lidar com a ira. A ira, se não for controlada, pode levar a palavras e ações prejudiciais. Assim, enquanto a ira é uma emoção natural, ela deve ser gerenciada com sabedoria para que não resulte em pecado ou divisão. O pecado não é irar-se. O pecado pode vir em decorrência da ira sem controle. O terceiro ponto mencionado por Paulo aqui, em relação... o contexto aqui é sobre o que deve sair da nossa boca, né? Mas o terceiro é curioso porque ele fala sobre a renúncia ao roubo e a importância do trabalho. Esse tema parece que foge ao contexto do discurso, do que sai da boca. Curiosamente, Paulo inclui o tema do roubo aqui. Talvez porque o roubo, assim como a mentira, pode ser visto como uma forma de discurso enganoso. Não é que sai da boca, mas é uma expressão de algo que na verdade é enganoso. O apóstolo aqui convida os cristãos a trabalharem com suas próprias mãos, não apenas para se sustentarem, mas para terem algo para compartilhar com os necessitados. O trabalho honesto leva a uma vida honesta. E o quarto ponto mencionado por Paulo com relação ao que deve sair da nossa boca é a edificação através do discurso. Paulo aqui discorre sobre o poder das palavras. Ele nos alerta contra o uso de palavras destrutivas ou podres. Em vez disso, nossas palavras devem ser boas para edificação, devem ser conforme a necessidade e devem transmitir graça aos que ouvem. Que desafio para a gente, né? Abrir a boca só para aquilo que for realmente construtivo. É um desafio para todos nós. Então veja, o apóstolo Paulo nos convida, nos chama, nos exorta a um padrão elevado de comunicação. A verdade, a ira controlada, a renúncia ao roubo e a edificação através do discurso são princípios que não só beneficiam a comunidade de crentes, mas também o mundo ao nosso redor. Desejo sinceramente que essa seja a nossa experiência, a minha em primeiro lugar, que preciso muito, e também a sua, com a bênção de Deus. A poderosa presença do Espírito Santo na vida do crente é uma das verdades fundamentais do Novo Testamento. Mas é essencial perceber que essa presença não é passiva. O Espírito Santo não está apenas habitando o crente, mas interagindo ativamente com ele. Ele é afetado pelas ações e palavras do crente, especialmente quando essas palavras são usadas indevidamente para prejudicar as outras pessoas. O apóstolo Paulo, aqui na Carta aos Efésios, alerta aos cristãos sobre a gravidade de suas ações, especialmente no uso imprudente da linguagem. Ele evoca a memória dos antigos israelitas que, com suas rebeldias, não apenas se afastaram de Deus, mas também contristaram o seu Espírito Santo. Essa lembrança serve como um aviso solene de que os pecados cometidos contra os outros não são apenas ofensas pessoais, mas são ofensas diretas ao próprio Espírito de Deus. Você já pensou nisso? Cada vez que você ofende alguém, você deveria ter essa noção de que indiretamente você está ofendendo ao Espírito de Deus também, porque cada ser humano é propriedade de Deus, é criatura de Deus. Contudo, é bom saber que a presença do Espírito Santo não é fácil de ser removida. Mesmo quando entristecido pelas ações das pessoas, o Espírito Santo permanece. Ele sela o cristão como propriedade de Deus e assegura a salvação até o dia da redenção.
Este selo é uma marca de propriedade divina e uma garantia do amor inabalável de Deus. Esse ensino sublinha, né, a personalidade do Espírito Santo. Ele não é apenas uma força, uma influência, uma energia. Ele é uma entidade com vontade e emoções. É um ser pessoal. Essa verdade é especialmente clara quando Paulo enfatiza a capacidade do Espírito de ser entristecido. No entanto, é fundamental reconhecer que a linguagem humana é limitada quando tentamos descrever aquilo que é divino. As palavras que usamos para o Espírito, quando chamamos de pessoa, por exemplo, essas palavras elas não podem capturar completamente a natureza e a essência do Espírito Santo. Mas mesmo assim, devemos nos esforçar para compreender e valorizar o papel vital que o Espírito Santo desempenha na vida do crente. Assim, a mensagem central da lição de hoje é dupla. Por um lado, os crentes devem reconhecer e valorizar a presença do Espírito Santo em sua vida, tendo cuidado com as suas ações, suas palavras, para não entristecer o Espírito. Por outro lado, eles devem se confortar com o conhecimento de que mesmo nas adversidades, o Espírito Santo os sela e os protege como propriedade preciosa de Deus, garantindo a sua salvação até o fim dos tempos, se assim eles quiserem e permanecerem ligados a Cristo. A lição de hoje trata de Efésios 4, 31 e 32. Esse texto fala sobre comportamentos que devem ser evitados e comportamentos que devem ser adotados. O apóstolo Paulo motiva a comunidade cristã a abandonar sentimentos e ações tóxicas e a adotar uma postura de amor, bondade e perdão. O verso 31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Aqui Paulo está destacando os perigos da amargura, um estado irritável da mente que frequentemente leva a opiniões duras sobre as outras pessoas. Esta amargura pode ser a fonte de muitos confrontos, como aquelas pessoas que falam por ressentimento, que ferem outras pessoas. E ele menciona também a cólera e a ira. Esses são indicativos de explosões de paixão. Enquanto a cólera é uma explosão inicial de temperamento, a ira é um sentimento mais duradouro de hostilidade, de rejeição. Ele menciona também a gritaria aqui. A gritaria reflete a expressão audível e extensa desta ira, muitas vezes usada para dominar e para intimidar as pessoas. Daí ele menciona a blasfêmia. A blasfêmia se refere a falar contra alguém, seja blasfêmia contra Deus ou contra uma pessoa, contra o próximo. Esses sentimentos e comportamentos são tóxicos, são destrutivos, são abusivos e estão em oposição à nova natureza dada por Deus. E aí eu pergunto para você, como você está em relação a essas coisas? Vamos agora para o verso 32. Aqui é feito um contraste. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa instrução nos direciona a um caminho completamente diferente. Ser bondoso, isto é mais do que ser gentil, é ser útil, é ser produtivo, agir em benefício de outra pessoa. A bondade é uma qualidade ativa, refletindo a bondade do próprio Deus, em sua ação salvadora para com o ser humano. Depois vem a palavra compassivo, que indica uma profunda empatia e conexão emocional com as pessoas. Compassivo, No contexto bíblico, essa ideia remete às emoções mais profundas que surgem do interior, de cada ser humano. E então nós somos chamados a perdoar. O ato de perdoar ou estender graça é um reflexo do amor incondicional e da graça que Deus nos mostrou em Cristo. Quando nós somos perdoados e nos sentimos perdoados, ou quando queremos ser perdoados, nós teremos maior disposição para oferecer o perdão para as pessoas que nos ofenderam também. Devemos perdoar como fomos perdoados, não por uma obrigação legal, mas por causa da graça generosa de Deus. E assim Paulo traça um claro contraste entre comportamentos prejudiciais e comportamentos que refletem a natureza e a graça de Deus.
E ao fazer isso, ele nos desafia a viver de maneira que honre a Deus e edifique a comunidade à nossa volta. A pergunta que precisa ser respondida agora é a seguinte: como está a sua vida em relação a esse tipo de conduta? Pense sobre isso no dia de hoje e tome decisões importantes se for necessário. Chegamos ao final da semana e vamos agora fazer a conclusão da lição 8. Na lição desta semana, baseada em Efésios 4, 17 a 32, nós vimos um delineamento claro entre o antigo modo de vida, marcado pelo pecado e pela ignorância, e o novo modo de vida, caracterizado pela justiça e a verdade. A transição entre essas duas formas de viver não é apenas uma mudança superficial, é uma transformação radical que requer uma mentalidade e um coração renovados. O apóstolo Paulo começa com um aviso. Ele insiste para que os crentes não vivam como os gentios que estão obscurecidos no entendimento, estão separados da vida de Deus por causa da sua ignorância e do seu coração endurecido. Eles se entregaram à sensualidade e à ganância, mas essa não é a maneira pela qual os crentes aprenderam de Cristo. O conhecimento de Cristo exige a rejeição do velho eu, que é corrompido por desejos enganosos. E precisamos saber que a verdadeira transformação começa com a renovação da mente. É um convite para deixar de lado o pensamento mundano e adotar uma perspectiva divina. O apóstolo Paulo toca, então, na questão da ira, ressaltando que ela não deve se tornar um terreno fértil para o diabo. Aqui a instrução não é nunca se irar, mas sim não pecar ao se irar e não deixar que essa ira dure muito tempo. É um lembrete de que as emoções não controladas podem levar a resultados destrutivos para nós e para as pessoas à nossa volta. Finalmente, o apóstolo conclui com uma exortação sobre a pureza da linguagem e a necessidade de eliminar toda forma de amargura, ira, gritaria, calúnia e maldade. Em vez disso, ele chama os crentes a serem bondosos, compassivos e perdoadores, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nesse trecho de Efésios que estudamos ao longo desta semana, nós fomos lembrados do poder transformador do Evangelho. A vida cristã não é uma mera adesão a um conjunto de regras, mas uma mudança profunda que começa no coração e se manifesta em ações que refletem o caráter de Cristo. Em cada aspecto, desde aquilo que falamos até o trabalho honesto, nós somos chamados a viver de uma maneira que honre a Deus e abençoe as outras pessoas. Espero que a lição desta semana tenha abençoado muito a você e a gente se vê amanhã para darmos início a uma nova semana de estudo da lição da Escola Sabatina. Um grande abraço, a gente se vê amanhã.